Olá! Hoje vamos continuar a falar sobre a nossa ancestralidade genética. Geralmente, quando uma pessoa procura um teste de ancestralidade genética, ela quer saber um pouco mais sobre a sua origem e a dos seus antepassados. Mas você já parou para pensar quantos antepassados nós temos? Nós temos aqueles que viveram há 1, 2, 3 gerações e até mesmo centenas ou milhares de anos atrás. E para nós compreendermos a história desses nossos ancestrais mais recentes, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, é preciso conhecer e compreender a história dos nossos ancestrais mais remotos. Então, se nós voltarmos na linha do tempo a passos largos, nós vamos perceber que todos os nossos ancestrais mais antigos, eles vieram do continente africano. A África, ela é conhecida como o berço da espécie humana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses primeiros capítulos da história das populações humanas e as suas implicações nas estimativas e nas inferências de ancestralidade genética. Então vamos lá. Como que nós sabemos que a espécie humana ela tem a sua origem na África? A África é o local onde nós encontramos os registros fósseis mais antigos sobre o homem anatomicamente moderno, ou seja, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. A data em que nós surgimos no continente africano, ela é extremamente debatida. Então, de uma maneira mais conservadora, a gente pode dizer que há pelo menos 200 mil anos a nossa espécie ela começou a habitar as savanas africanas. Lá, as populações humanas elas começam a aumentar de tamanho populacional e ao longo do tempo elas vão acumulando variações, ou variantes genéticas no seu DNA. O DNA, como nós sabemos, é uma molécula que vai ter todas as informações, a receita de como fazer um ser humano. E é como se essas variantes genéticas fossem pequenas mudanças, fossem temperos que nós podemos acrescentar a essa receita. Apenas há cerca de 60 a 100 mil anos antes do presente é que um pequeno grupo de humanos anatomicamente modernos ele começa a migrar do continente africano rumo ao Oriente Médio. E ao longo de milhares de anos, que esse processo migratório vai acontecendo, vai acabando levando ao povoamento gradual dos demais continentes. Esse processo, ele também deixou marcas que podem ser reconhecidas até hoje no nosso DNA. E a principal delas tem a ver com diversidade genética. Então, nos dias de hoje, as populações africanas, elas são reconhecidas como aquelas que têm a maior diversidade genética no mundo. E isso acontece porque durante aquele processo migratório inicial, não saíram todos os indivíduos do continente, mas apenas um pequeno grupo, um pequeno número de indivíduos e, portanto, somente uma parcela da diversidade genética. É como se ao longo de vários anos nós fôssemos colecionando bolinhas coloridas, tipo bolinha de gude. E aí um dia nós resolvemos compartilhar uma parte com alguém que está começando uma coleção. Mas a gente fala para essa pessoa que ela só pode retirar algumas bolinhas e de forma aleatória. Então, nesse sorteio, tanto o subconjunto como quais bolinhas e a frequência dessas bolinhas, ela vai ser totalmente diferente entre a coleção original e a nova que está se iniciando. E é exatamente isso que acontece com a diversidade genética. Agora imagina que esse processo migratório ele vai acontecer de uma forma recorrente nas populações humanas. Então nós temos um pequeno conjunto de indivíduos que sai de uma população, vai para uma nova região geográfica, funda uma nova população, ele aumenta de tamanho populacional ao longo dos anos e aí a partir dessa nova população, um novo grupo de indivíduos sai, migra e funda uma outra população e assim por diante. Então, ao final desse processo, o que nós temos é que a diversidade genética ela vai diminuindo gradualmente. Então, a gente espera que a última região que foi povoada seja aquela que apresente a menor diversidade genética.
E é exatamente essa assinatura, né, dessa perda gradual de diversidade que nós observamos nas populações humanas e que é a partir dela que nós conseguimos reconstruir então essa série histórica de movimentos migratórios ao longo do mundo. Eu costumo dizer que migrar não é uma tarefa fácil. Se você já viajou para diferentes regiões do Brasil ou do mundo, certamente você percebeu que o clima, a comida, os micro-organismos, eles podem ser diferentes daqueles que estamos acostumados. Não é à toa, né, que algumas pessoas elas passem mal em viagens por conta desses fatores. E guardada as devidas diferenças circunstanciais, proporcionais e temporais, foi mais ou menos isso que os nossos ancestrais eles enfrentaram. Então, ao sair do continente africano rumo ao norte, o clima começa a ser completamente diferente, né? Começa a ficar cada vez mais frio. Os alimentos, né, quais são os animais, as plantas que eles encontram no caminho podem ser completamente diferentes daqueles que estão no ambiente africano, assim como os patógenos, né, os micro-organismos. E tudo isso pode exercer uma pressão seletiva sobre os indivíduos e o seu genoma, o seu DNA, né? Então, isso pode fazer com que variantes genéticas que sejam vantajosas ou desvantajosas nesses ambientes passem pelo crivo da seleção natural. E assim a gente pode ter uma alteração de frequências entre populações. A maneira com que cada população ela vivenciou esses processos evolutivos vai moldar a diversidade e a diferenciação genética dentro e entre populações. Mas afinal, o quão diferente uma população é da outra? Você pode ficar surpreso, mas nós somos extremamente parecidos. As análises genéticas, elas mostram que a maior parte das diferenças observadas são diferenças individuais. Então, se eu comparar um indivíduo com o outro, independente de qual a população esses indivíduos pertencem. O que não é também uma completa surpresa, né? Porque a gente sabe que nenhum ser humano é exatamente igual ao outro. Mas além disso, aquelas variantes genéticas que são compartilhadas apenas por indivíduos de uma mesma população, elas são uma porção extremamente pequena do nosso genoma. Então, como que é possível a gente caracterizar geneticamente uma população? Como que os testes de ancestralidade genética, eles conseguem dizer algo sobre a origem dos nossos ancestrais? A verdade é que nós usamos uma estratégia que maximiza a diferença entre as populações, tá? É como se a gente colocasse uma lupa, a gente desse um zoom e chamasse atenção apenas para essas diferenças, né? Já que a maior parte do nosso DNA ele é igual e ele é compartilhado. E nós vamos comentar um pouco mais sobre essas metodologias e como que isso funciona em um próximo vídeo. Mas o que eu também gostaria que vocês entendessem é que muitas vezes essas divisões geopolíticas dos países, ou seja, as fronteiras que nós conhecemos nos dias de hoje, elas não necessariamente elas vão ser reproduzidas no resultado de ancestralidade genética, né? Isso não significa que esses testes sejam errados, tá? Isso significa apenas que essas barreiras geográficas, né, essas fronteiras, é algo que foi criado muito recentemente, né? E quando a gente olha para o nosso DNA, o que ele está refletindo são camadas e mais camadas de movimentos migratórios antigos, né? Essa história de interação entre os povos muito antes de ter essa conformação que nós observamos hoje. Nós temos que entender que as populações humanas, elas nunca foram estáticas, elas sempre se movimentaram, elas sempre interagiram, tá? Por isso, não se surpreenda se você encontrar no seu genoma uma pequena proporção de uma ancestralidade inesperada, tá? Pode ser que ela seja uma relação, né, dos seus ancestrais bem mais antigos e que ainda está lá, documentada no seu DNA.